Olá! Medicar ou não medicar crianças e adolescentes com transtornos comportamentais? Eis a questão que nós vamos tratar no programa de hoje com o médico psiquiatra Dr. Ney Magalhães. Bem-vindo, Dr. Ney. Obrigado, Mina, por estar me dando essa oportunidade de vir aqui e colocar algumas ideias com relação à medicalização na infância. Enfim, né, doutor, que eu já tinha convidado o senhor muitas vezes e o senhor ainda não tinha me dado essa honra. Estou muito agradecida da sua presença aqui e então vamos lá. Do alto desses quase 40 anos aí de experiência profissional, qual é a sua opinião sobre a medicalização na infância? Eu penso que nos últimos anos, medicar crianças se tornou uma coisa muito comum e, em alguns casos, eu entendo como desnecessário, né? Tem todo um conjunto de coisas, né, que começa com os sintomas que uma criança pode apresentar. Todos nós podemos apresentar sintomas e os sintomas podem surgir de várias origens, do corpo, do ambiente social e do ambiente psicológico, né, da mente. Então, o que acontece? Mas a medicalização é a coisa mais fácil, né, de resolver. A ideia, né, da medicina, da psiquiatria clínica, é suprimir o sintoma, né? O que me chamou a atenção? Porque eu fiz um trabalho com relação à medicalização da infância, porque o que me chamou a atenção era o aumento do número de crianças que estavam sendo medicadas por uma doença que se transformou na doença da moda, que era o transtorno do déficit de atenção. TDAH, né? O TD é essa sigla, que também é algo que acaba sendo usado por pais e professores, eles têm essa sigla, usam essa sigla, que acaba resumindo a criança nisso. É um TDAH, é um bipolar, ele tem fobia, ele tem depressão, então a pessoa fica resumida a isso. E aí se medica para isso. Então a minha ideia é que isso fosse feito mais cuidadosamente, chamar a atenção para que medicar uma criança exige muito mais cuidado do que medicar um adulto, né? Principalmente porque a criança não fala, né? A criança fala através dos seus gestos, das suas atitudes, e é isso que leva alguns professores a sinalizar para os pais que o filho está muito inquieto e que provavelmente ele possa ter a doença da inquietação. Então, eu penso que medicar exige cuidado, né? A suspeita de que é algo errado e que a criança precisa de algum tratamento, ela parte geralmente dentro de casa mesmo, ou vem da escola, amigos, familiares? Quem é que aponta primeiro esse caminho? A pergunta é boa porque normalmente não parte de casa. Mesmo uma mãe amando seus filhos, um pai atentos, existe uma tendência a não observar determinados comportamentos como frutos de alguma questão emocional, como frutos de alguma doença. Então, normalmente, quem aponta para isso são primeiro os professores, né? E aí nós entramos no campo da idealização. Por que os pais não percebem às vezes? Porque eles querem um filho idealizado, um filho que seja totalmente bom. Por que os professores podem apontar? Com um investimento afetivo menor, os professores podem observar que aquele aluno que eles gostariam que fosse o aluno ideal, bem comportado, sentado na carteira e que tivesse boas notas e que assimilasse todos os conhecimentos, eles não são. E aí começa um desafio. Então existe um confronto entre aquilo que acontece no lar e aquilo que acontece fora do lar. Então, normalmente, essa queixa vem dos professores. A mãe leva a criança, normalmente é a mãe, algumas vezes o pai, mas normalmente é a mãe, leva a criança dizendo que a professora falou que ele tem TDAH, ou que ele é inquieto, ou que ele briga. As queixas são mais ou menos essas, né? E quando a mãe chega com a criança, ou os pais chegam com a criança no consultório, como é que é feito
esse diagnóstico que pode levar a uma medicalização ou não? Bom, como é feito, aí varia, né? Varia do profissional, de como ele quer fazer esse trabalho. Mas se a gente for pensar no que está sendo feito, o que está sendo feito é que alguém ouve isso, ouve a informação que o professor deu para a mãe e prescreve o medicamento. Porque muitas vezes a mãe já vem já com a ideia do que ela quer fazer. Agora, isso é como tem sido feito, por isso o aumento grande, não só das vendas do medicamento que se usa para essa doença, nós estamos falando aqui agora do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, normalmente é assim, né, que é feito, mas existe como fazer. Como fazer, doutor? E o como fazer inclui ouvir o professor, ouvir a mãe, ouvir o pai, os dois juntos e às vezes em separado, né? Por que às vezes em separado? Muitas vezes o olhar feminino, o olhar materno, é um olhar, na maioria das vezes, que diminui a intensidade daquele gesto da criança. Se é uma criança que está fazendo maldades, a mãe tem uma tendência a acolher e às vezes até esconder do pai. Ser mais condescendente. Ser mais condescendente, eu acho que seria essa palavra. Os pais, por outro lado, muitas vezes, a maioria deles quer ser muito mais duro, tá? E às vezes fica um conflito, onde a criança recebe uma mensagem da mãe e uma mensagem contrária do pai. Isso já é provocador de confusões, de inquietações. Só isso já deixa a Só isso já pode deixar uma criança agitada. Porque nós estamos falando de crianças que não têm um comportamento comum, que está dentro da média. Ou elas são muito tímidas, não se inserem no grupo social, ou elas são muito agitadas. São essas crianças que vão merecer a atenção da professora. Quando você estava me falando sobre como é que tem que ser feito, né? Quando eu falo de ouvir o professor, ouvir os pais, esse já é o caminho inicial. É claro que a criança tem que ser avaliada. A avaliação que me parece melhor, aqui mais, seria, dependendo da idade da criança, fazer sessões para essa avaliação. O que eu chamo de sessões são encontros, que para uma criança varia de 30, 40, 50 minutos, e que dependendo da faixa etária, você pode usar desenhos, você pode usar brinquedos, para poder tentar observar, já que a criança não vai falar, olha, meu pai me bateu, ou minha mãe me bateu, algumas delas não falam. Não externalizam, de forma fácil, qual é o conflito, tá? Então, através de brinquedos, através da arte-terapia, você vai poder colher essas informações. Então, o que nós vamos fazer? Juntar o que o professor diz, juntar o que a família diz, com a observação que vai se fazer. Algumas dessas crianças merecem testes, tipo eletroencefalograma, e merecem testes psicológicos que apontam um caminho. Isoladamente, um teste psicológico não significa nada, um eletroencefalograma não significa nada. É esse conjunto de informações que deve ser usada para chegar a uma conduta. Vamos medicar ou não? Bom, se nós vamos medicar, eu tenho que saber a quantas anda o coração dessa criança. Se nós vamos medicar, precisamos saber como vai a sua tireoide, e isso é preciso fazer. Isso dá ao médico uma segurança maior no medicar. E muitas vezes você vai e descobre uma criança com diabetes. Você vai e descobre uma criança que tem uma disfunção na tireoide. Isso tudo precisa de um outro tipo de medicamento. Aí sim, existe um medicamento que precisa ser usado para isso, para corrigir essa disfunção, que seria uma disfunção hormonal, né? E vamos supor que o médico psiquiatra chegou à conclusão de que não é caso de medicação. Quais são os tratamentos, qual é a opção aí para cuidar dessa criança? Eu penso que a melhor das opções é a psicanálise, né? Mas a psicanálise é uma forma de psicoterapia, né? E nem sempre pode ser usada, né? Nós não temos no serviço público, por exemplo, psicanalistas trabalhando, pelo menos numa cidade do interior. Nós podemos encontrar psicanalistas trabalhando na Unicamp, na USP, mas numa cidade do interior nós não temos psicanalista no ambulatório de saúde mental.
Então, eu acho que existem psicoterapeutas de boa formação. Crianças podem ser submetidas a um número X de sessões. Esses pais podem receber uma orientação. A comunicação do profissional com os pais ou com os professores, tudo isso dá um acolhimento à criança e muitas delas melhoram com essa técnica, a técnica da psicoterapia, que pode ser feita individualmente ou em grupo. Tem alguma delas que dá mais resultado ou não? Eu acho que é difícil usar estatística nessa área. Eu acho que eu gosto mais de usar a psicanálise. Acho que isso é o mais interessante. Mas não se usa a psicanálise com criança da mesma forma que se usa com adulto. A compreensão pode ser a mesma, mas a ação é diferente. Por isso, a introdução dos brinquedos me pareceu muito importante, né, feita lá atrás, porque aí estendeu às crianças, né, essa possibilidade de tratamento. Porque aí está me lembrando aqui agora de quando é que surgiu a criança no mundo, né? Quando a gente olha algumas fotografias, né, onde mostra a realeza, onde você vai ver, as crianças eram vestidas como adultos. Como adultos. Não tínhamos criança, como se não tivesse a criança. A criança... Eram homenzinhos em miniatura, tá? Esse olhar para a criança é um olhar relativamente novo, né? E é claro, quando você vai se dirigir a uma criança, ou quando você vai se dirigir a um adolescente, eu entendo que é preciso ser mais cuidadoso, ou saber em que terreno está pisando. Nós estamos pisando num terreno onde existe uma clara fragilidade, uma insegurança muito grande. Então, eu acho que isso, a psicoterapia, eu gosto da psicoterapia, da psicanálise, é isso que eu tenho estudado nos últimos anos, tenho aprendido, né, como a técnica melhor para poder atender essas crianças. Essas crianças e a família, né? Bom, doutor, no caso de um paciente, de uma criança que realmente vai precisar a medicação, né, tomar a medicação, as reações adversas a esse medicamento, elas podem ser graves? Compensa medicar, tendo em vista as outras reações que podem aparecer? Vamos usar então a Ritalina, porque nós estamos falando parece que nós estamos falando de uma única doença. Crianças não adoecem só de transtorno do déficit de atenção. Mas vamos dizer que a gente vai usar a Ritalina. Vamos pensar na Ritalina, que é o metilfenidato, que é o medicamento que se usa para isso. Bom, como ela é derivada de um sal, de uma anfetamina, ela tem por efeitos colaterais tirar o apetite e tirar o sono. Se vamos usá-la, vamos usar no período da manhã, tá? Até uma determinada hora. Eu quase nunca prescrevi o metilfenidato depois de 5 horas da tarde, porque isso vai interferir no sono dessa criança ou desse adolescente. Então vamos tentar concentrar nesse horário. Pensando que esse é o horário que a criança vai para a escola, pela manhã ou pela tarde, que à noite não, tá? O que vai ser diferente, por exemplo, com um adolescente que pode estar indo estudar à noite. E você então vai ter que lidar com essa questão. Como é que vamos fazer para poder lidar com isso, né? Que horas esse adolescente vai tomar esse medicamento? Você tem que acompanhar. Então a questão é que às vezes alguns profissionais dão um medicamento hoje e manda essa criança voltar, ou esse adolescente, daqui a 30 dias. Eu não sei o que está acontecendo com a alimentação, eu não sei o que está acontecendo com o sono dessa criança, e não sei o que está acontecendo, se ele pode me dizer o seguinte: olha, estou melhorando, estou com um foco de atenção melhor, estou aprendendo mais, minhas notas melhoraram. A medicação está me ajudando? A medicação está me ajudando. E aí eu tenho que estar atento para ver se essa medicação está realmente ajudando e comprovar com a família se isso melhorou aqueles sintomas que os levaram a me procurar inicialmente. Então você tem que acompanhar isso. Não é só medicar e deixar para lá, né? Então é essa que é a questão. E eu acho que mesmo para aqueles que precisam ser medicados, muitas vezes esse transtorno já deixou uma marca. Essas crianças já estão marcadas, como nós estamos falando, de apelidos, de bullying, de colocar a criança como um diagnóstico, né? Mas já deixou a marca.
e essa criança então talvez precise de fazer uma psicoterapia. Então não é só medicar novamente, né? E o senhor falou agora há pouco que não é só o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade que afetam crianças. Quais outros transtornos afetam crianças? Uma criança pode ter, por exemplo, um diabetes, nasce com isso, ou é detectado com 1, 2 anos. Ela não produz insulina, portanto ela está proibida de comer doce, disso, daquilo, ela está proibida de ser criança no que diz respeito ao alimento. Né? Essa criança vai desenvolver e algumas podem ficar deprimidas. Podemos ter uma depressão e podemos precisar, em alguns raros casos, medicá-las com antidepressivo. Aí devemos levar em consideração qual seria o antidepressivo para essa criança, a partir de que idade, mesmo a Ritalina tão usada, se desaconselha usá-la antes dos 5, 6 anos. E para algumas escolas de medicina, antes dos 8. Tá? Portanto, uma marca já ficou nessa infância. Na primeira infância, uma marca deve se evitar. Mas uma criança pode perder os sentidos. Vamos usar essa palavra. Pode desmaiar. Ela pode ter uma convulsão. Essa criança vai precisar ser medicada com um anticonvulsivante. Se não durante um tempo, e às vezes a vida inteira. Depende daquele dano cerebral que a gente possa encontrar através dos exames modernos que tem. Uma criança pode ter uma alteração na tireoide e nós vamos precisar medicá-la, não com medicamento psiquiátrico, mas com medicamento clínico que possa fazer com que essa tireoide volte a funcionar normalmente. Uma criança pode ter medo, tá? E aí, como medicar o medo? Usar remédio para ansiedade? Ela pode ter uma insônia. O irmãozinho dela nasceu e nesse momento ela perdeu o lugar de destaque que tinha junto ao pai, junto à mãe. Pode se sentir rejeitada ou excluída, pode ter ciúmes. E ela pode, depois do nascimento do irmão, ir para a escola e ficar agitada e brigar com os colegas, porque ela não consegue verbalizar essas angústias, esse medo de não ser mais amada. Tá? Então, a criança pode adoecer de várias formas. O medo, a ansiedade, a tristeza. São sintomas que nem sempre precisam de medicamento. Doutor, e quem pode dar esse diagnóstico do uso de medicamento, né? De que a criança realmente precisa usar medicamento? É só o psiquiatra? Eu penso que um diagnóstico com relação à infância, eu já tinha sinalizado isso, mas eu acho que nunca é demais lembrar que deve ser um diagnóstico multiprofissional. Eu vou precisar ouvir esse professor e esses pais, mas eu posso também pedir a um psicólogo que me ajude nessa avaliação, tá? Que eu ouvir uma outra opinião a respeito disso. Dependendo daquilo que eu encontro, eu posso precisar da avaliação de um neurologista, tá? Sim, por quê? Porque nós estamos falando de áreas de ação diferentes, né? Enquanto a psiquiatria ou o discurso médico é de remover sintoma, o discurso psicológico é de compreender o sintoma. O discurso do neurologista, que é um discurso médico, né? Ele pode estar voltado para encontrar uma lesão, algo palpável. Muitas crianças vão precisar de outras avaliações para que você possa chegar com maior segurança a um diagnóstico. Ou seja, precisamos ou não medicar, e mais do que isso, vamos medicar temporariamente por um período ou esse medicamento vai precisar ser usado? Muitos casos de epilepsia precisam ser a vida toda. Aí a gente está pensando no epilético, só que ele desmaia. Ele desmaia, mas enquanto ele desmaia no espaço social dele, no espaço público, ele vai voltar e vai ficar constrangido. Ele vai ter que se deparar com essa falha dele, com essa angústia dele de não poder ter o controle. Então, ele não só precisa de medicar, como vai precisar também ser ouvido, para ele aprender a lidar ou para poder
desenvolver mecanismos mentais para lidar com essa angústia, né? Recentemente o senhor fez um trabalho sobre medicalização na infância, o senhor já até comentou aqui, e o senhor narra a história de um aluno de educação infantil que não queria entrar na sala de aula e que a professora chamou o menino de bipolar, né? Já adiantou o diagnóstico aí, chamando ele de bipolar, o que é uma situação lamentável partindo da professora. Mas eu queria que você falasse dessa situação que você até já comentou no começo da entrevista, do rótulo, de rotular as crianças, né? De já ir com o diagnóstico, como isso pode afetar o futuro dessa criança? Bom, realmente essa criança passa a ser ouvida e percebida através disso, né? Então fica sempre vamos dizer assim, pela falha, né? O nome dessa pessoa, a identidade dessa pessoa passa a ser apontado como a falha. Com um aspecto negativo. Com um aspecto negativo, né, da vida dele. E nós sabemos que uma pessoa, primeiro, que não existe uma pessoa ideal, onde tudo é positivo, e não existe, perfeito, né, e por outro lado, não existe uma pessoa onde nada de bom se colhe. Isso é comum porque é o seguinte, nós temos que pensar também que professor é essa, tá? Eu acho que é preciso ser bastante cuidadoso para não culpabilizar professores, pais. Que professora é essa? Essa é a professora que, ao invés de ter 15 crianças na sala, ela tem 40. É essa professora. Que professora é essa? É aquela professora que primeiro escolheu dar aula porque não tinha outra coisa que pudesse fazer. Ela tinha feito um curso, não era bem aquilo que ela queria, tá? Porque você estava apontando aí o lamentável que é uma professora fazer isso. É a professora que gostaria de dar aula, sim, mas para alunos ideais, que tivessem bom comportamento, que aceitassem. Bom, e esse aluno? Esse aluno, por algum motivo, não está querendo entrar naquela sala de aula. Rotular é o mais fácil, porque ela tira dela a responsabilidade de cuidar desse aluno. De que ela, durante aquelas 3, 4 ou 5 horas, é ela responsável por ele. E ela pode estar cheia de trabalho com crianças, porque não é só essa criança que não quer entrar na sala de aula, porque tem as que entraram na sala de aula e não querem ficar, e que ficam inquietas. É um trabalho que mereceria uma atenção maior dos governos, né? E falando nisso, eu acho que qualquer um que vai lidar com pessoas precisaria fazer terapia. Precisaria conhecer um pouco melhor de psicologia, porque lidar com pessoas é bem diferente do que lidar com máquinas. O rótulo, né, que ela coloca vai marcar essa criança pro resto da vida. Criando adultos que nem sempre vão estar, né, funcionando bem, não vamos usar por conta desses episódios lá. Né? É a infância que vai determinar o que vai ser a vida adulta, né? Doutor Ney, agora eu queria que você fizesse um resumo para a gente, uma explicação do cenário todo, porque nós temos de um lado a criança, que é o centro, né? Depois nós temos os pais, a escola, a professora, o médico, nós temos a indústria farmacêutica. Então, eu queria que você avaliasse todo esse cenário para a gente. Bom, a doença sempre assusta, né? Os pais, qualquer pessoa. Ninguém quer morrer, ninguém quer adoecer. Então, muito cedo na formação, estava pensando aqui na minha graduação, né? No início do curso de medicina, você é cortejado pela indústria farmacêutica. Porque é você que no futuro vai medicar, vai prescrever esses medicamentos. Então, durante os anos iniciais, através de congressos, através da visita do laboratório, nós vamos sendo cortejados, né? Já sensibilizados para esse futuro. A minha droga é melhor, a outra não é tão boa, e esse que é o discurso do representante. Nós somos visitados, eu sou visitado por muitos representantes todas as semanas, e às vezes todos os dias de uma semana, né? Eu estava falando que a indústria farmacêutica, não sei se é a primeira ou a segunda indústria mais poderosa do mundo. Ela e a indústria bélica dividem, né, as riquezas do mundo, né, o poder. Bom, nós estamos falando então desse cenário inteiro. A indústria farmacêutica então começa através dessa sedução, né,
Às vezes eu brinco com os meus representantes, com os representantes que me visitam, dizendo que eu não sou índio e não vou trocar o meu saber por um espelho que ele vai me dar. Por que eu brinco dessa forma? Porque me oferecem passagem de avião, me oferecem estadias em hotéis, trazem coisas que me interessam, livros, em troca de que eu receite aquele medicamento. Tá? Isso é sedutor e é preciso ser cuidadoso com relação a isso. Não é que essas drogas não possam ser usadas. Algumas são boas e vão ser necessárias. Né? Depende do caso, né? Depende do caso. Né? Como também estava dizendo, que eu preciso ver se eu vou medicar uma criança para sempre, enquanto ela apresentar o sintoma, ou se eu vou estabelecer um período para ela usar. Né? Eu estava esquecendo de dizer que no caso da Ritalina, muitos profissionais, e às vezes nós somos orientados a usar só durante os 5 primeiros dias da semana. E dar um intervalo no sábado e domingo. E eu acho que é interessante essa coisa, para poder até observar. Às vezes eu me deparo com crianças e com adolescentes que querem usar o tempo inteiro, e mesmo adultos. Né? Essa é uma coisa que faz parte do cenário. Quer dizer, como é que essa coisa de medicar vai se organizando dentro da medicina, né? A outra é a escola. Se nós estamos falando de educação, eu estava dizendo que que todas as pessoas que trabalhem com outras pessoas deveriam fazer terapia, deveriam compreender melhor. Eu estava pensando que essa professora, que rotulou o aluno como bipolar, ela está numa sala de aula com 30, 40 alunos, quando ela deveria ter 15, tá? Ela não pôde se formar, não tem uma boa formação, foi fazer aquilo porque é o que restou a ela, tá? Então, talvez fosse isso. Por outro lado, os pais, no mundo moderno, precisam trabalhar, que é um outro ambiente, e querem atender os seus filhos. Muitas vezes, então, o rótulo, muitas vezes o medicar, dá uma sensação, olha, estou fazendo a minha parte, estou cuidando, e dá um alívio nas tensões, né? Então, eu penso que é o caminho mais fácil. É o caminho mais fácil, né? Ou seja, eliminar o sintoma. E eu insisto que o melhor caminho é ouvir, é compreender o sintoma. Por que que o meu filho está agindo dessa forma? Por que que o meu filho adolescente está fazendo isso ou fazendo aquilo? Né? Por que que ele está usando drogas? O que que está por trás disso? E não porque não existe a mágica, tá? De dar um remédio que resolva tudo isso. E se existe alguma mágica, eu acho que a mágica é a palavra. E fazer o trabalho se dedicando a ele, não simplesmente para se livrar daquela tarefa. Eu queria agradecer, né? Não é a primeira vez que a gente se encontra. Eu penso que dessa vez, com relação a esse assunto, eu acho que ele é bastante importante, né? E que eu possa, né, contar com aquelas pessoas que forem ver essa matéria, se elas quiserem, entrar em contato, e que a gente possa discutir questões ou acrescentar coisas a isso que eu disse, né? Eu queria agradecer a sua presença finalmente aqui no Lado a Lado. Foi muito bom conversar com você sobre todo esse assunto aí importantíssimo, né, para as pessoas, principalmente os pais, e agradecer você trazer toda essa experiência profissional e de vida aqui para o nosso programa. Muito obrigada. Espero que tenha contribuído. Obrigado a você. E obrigada a você que nos acompanha pela ITV, canal 24 da NET, ou pelo YouTube. A sua companhia é sempre muito importante para mim. Olha, sexta-feira que vem nós estamos aqui. Beijo no coração, até lá!